dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, ô glória, vamos ler a palavra do Senhor, meditar em mais um salmo da Bíblia Sagrada. Hoje é um salmo muito lindo, abençoado, principalmente aqueles que amam a casa de Deus. Quero ler com vocês hoje o salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é crente há muito tempo, você que ama a Bíblia, deve já saber, já conhecer esse versículo de cor. É um salmo muito conhecido, salmo pequeno hoje. Quero ler com vocês, com muita alegria. E logo após também fazer uma breve oração abençoada por você e toda a sua família. Quero convidar também quem chegou agora a se inscrever no meu canal. É muito simples, basta você se inscrever do lado direito e também dar um like no vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada em nome de Jesus. Com muita alegria, vamos ler a palavra de Deus. Abra a Bíblia ou escute a palavra de Deus no Salmo 122. A alegria de estar na casa de Deus. Salmo de Davi. Davi mais uma vez escrevendo os salmos lindos para nós, na verdade. Diz assim a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Versículo 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Esse versículo 6 é muito conhecido. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Olha o segredo aí da prosperidade, amar a Deus e amar Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz estejam em ti. E o último versículo 9, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Glória a Deus. Muito breve. 9 versículos importantíssimos, principalmente o início, né? Eu desde criança escutei esse versículo aqui, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que muitas das vezes, devido às últimas notícias da igreja geral do mundo inteiro, escândalos, tristeza têm acontecido, decepções. Mas não olha para esse lado agora. Olha para as coisas boas. Olha para a igreja como um local que Deus escolheu para Ele habitar. O local que Ele escolheu para manifestar sua glória. O local que Ele escolheu para manifestar o seu poder. Desde a inauguração do Templo de Salomão, quando Deus aparece para Salomão em um sonho, uma visão, dizendo para ele, pede o que tu queres, Salomão. Porque naquele dia, Salomão, ele propôs em seu coração em buscar a Deus ao ponto de fazer um grande sacrifício. E ele pede sabedoria. Davi também, esse mesmo homem que escreveu esse salmo, ele era apaixonado ali, amava de fato a Deus e a casa dele. Porque ele vivia em um palácio. E ele pensou, por que eu estou aqui num grande palácio, um lugar tão chique, tão luxuoso, e quanto a arca de Deus que simbolizava a presença do Senhor habita em tendas? Isso não é justo. Não é justo. Então ele teve no coração dele de poder fazer um santuário para Deus, um local onde Deus falasse com o povo dele. E a ideia foi muito maravilhosa, agradável. Só como Davi tinha muito sangue em suas mãos, ele não poderia construir aquele local porque era um local sagrado, é um lugar da glória de Deus. Irmão, Deus não tem um local, Deus não precisa de um espaço, é verdade. Deus não precisa de um prédio, de um armazém, ou de uma garagem, ou uma tenda. Deus não está preocupado com isso, mas Ele estabeleceu isso
para uma finalidade, para que eu e você se reunisse em um local, para uma reunião, uma assembleia, que é um local de pessoas reunidas para glorificar o seu nome. Não é. A igreja não foi criada para partidarismo, para disputa de poder, de posições, de vaidade, de ergocentrismo, um lugar político. Não, é um local não para as pessoas mostrarem os seus talentos e dons para serem melhores umas que as outras, seja na pregação, seja na música, no louvor, porque o louvor não é para o homem, é para Deus. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa horrível que acontece hoje. Mas eu quero olhar para as coisas positivas da igreja. A igreja ainda é um local onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Pedro e João, eles foram orar e na porta do templo houve um milagre da cura de um paralítico que não andava por 40 anos, irmão. Então olha para a igreja como um local bom, sim, um local agradável, sim, um local que há milagres, sim. Se você olhar só para o lado negativo da vida, você vai se frustrar. Eu já me decepcionei muitas vezes com a igreja, só que a igreja do Deus vivo, não. Nós se decepcionamos com pessoas, é diferente, irmão. Quando você olha para a igreja, não generaliza. Eu falo isso como pastor e eu vi muita coisa já. E hoje eu quero olhar com um olhar positivo, porque a Bíblia me fala para olhar assim. É a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, eu não fico com a opinião de pessoas. A sua opinião, ela não é mais importante do que a palavra de Deus. Aquilo que você acha não é mais importante que aquilo que Deus pensa. E se a Bíblia diz que me alegrei quando me disseram, é um convite. Quando alguém te convida para ir para a igreja, vá. Vá, porque é um local que você vai ser abençoado. Eu posso dizer que eu vivi muito momento bom na igreja, sim, momentos também muito difíceis. Mas eu quero te dizer, mesmo tendo passado os momentos mais difíceis da minha vida, como eu já falei no meu testemunho, eu fiz um velório da mãe da minha filha, que foi uma esposa que Deus me deu. Eu fiz como pastor algo mais difícil da minha vida, que foi fazer o funeral de uma mulher que eu vivi durante 10 anos. Isso não é brincadeira, irmão. E mesmo assim, hoje, eu não olho para a igreja como um local ruim, um local de tristeza, não. Eu olho para a igreja como um local de milagre. E hoje, nesse dia de hoje, no local que um dia eu vivi um luto, eu também numa igreja. Anos depois, eu casei dentro de uma igreja. Eu vi a morte em 2020. 3 anos depois, eu vi a vida. Então, quero te dizer que a igreja, você vai viver momentos ruins e momentos bons. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas hoje eu vivo um dia de alegria, de paz, porque a igreja é assim, é como uma roda gigante. Você está em momentos bons, momento ruim, está lá embaixo, depois sobe. É assim a vida. Então não olhe para a igreja como um local ruim. Eu sei que a pessoa é decepcionada. Se você tem um grande problema e deseja conversar comigo, eu terei grande alegria de te ajudar nisso. Se você que é uma mulher que está me ouvindo agora, poderia indicar minha esposa para lhe ajudar nisso também. Mas continuemos aqui, irmão. Eu falei só apenas o primeiro versículo, né? Porque eu acredito que aqueles homens que foram curados na Bíblia, muitos deles foram curados quando iam para a igreja. Eu poderia contar vários testemunhos. Eu contei brevemente o meu testemunho para você entender o que eu passei, o que eu enfrentei. Eu poderia contar de coisas como uma irmã que foi curada na Espanha, de surdez na igreja. Eu orei por ela, ela foi curada de surdez. Então vi já muito milagre de Deus. Não foi pessoas que contaram, fui eu que orei. E pelo poder de Deus, aquela mulher espanhola foi curada. E a sua mãe, tive a alegria de batizar a mãe dela nas águas. Foi a primeira pessoa que eu batizei aqui na Europa. Isso no ano de 2006 para 2007. Então posso te dizer que a igreja, assim, é um lugar de muitos milagres. Eu vi pessoas que largaram o mundo das drogas, largaram o cigarro, a prostituição, pessoas que estavam afastadas voltarem para Jesus. Podia falar tanta coisa aqui de famílias que foram restauradas, casais que foram abençoados, voltaram a viverem juntos. Eu poderia contar muita coisa, irmão, ao longo desses 19 anos vivendo na Europa, que eu vi dentro da igreja. Eu quero falar que a igreja é o melhor lugar do mundo ainda, apesar de muitos escândalos, é verdade, mas eu quero olhar com um olhar bom nesse dia de hoje, amém? Versículo 2, né? Porque se eu falar que o versículo 1 é maravilhoso. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém será edificada como uma cidade bem estabelecida. Davi está falando que Jerusalém era um local da adoração de Deus, era um local onde Deus se abençoava o povo dele. Era um local onde Deus manifestava a sua glória. Por isso que ele fala aqui, no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam, porque em Jerusalém é o local aonde foi realizado foi realizado o primeiro templo, irmão, em Jerusalém, o primeiro local onde Deus manifestou seu poder ali, no tempo dos reis Davi e Salomão. Então era um local especial, e aonde até hoje as maiores religiões como o cristianismo, islamismo e judaísmo estão ali, os três, um do lado do outro. Não é por acaso, por isso que hoje Jerusalém é um lugar santo. Santo porque é um lugar sagrado, as maiores religiões estão ali estabelecidas. Então, não é por acaso, meu irmão, não é por acaso. Por isso eu te peço, ore por Jerusalém. Como fala o versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida. É uma cidade bem firmada, bem estabelecida, meus irmãos. Eu não quero demorar muito porque a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia ela é tremenda, meus irmãos. Deus, Ele quer nos abençoar hoje. Deus quer abençoar todos vocês que leem a sua palavra. Como fala o versículo 4, aonde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça aos nomes do Senhor. Ou seja, todas as tribos, elas se reuniam, elas saíam da sua cidade para poder ir até Jerusalém, para poder oferecer sacrifício a Deus. Você lembra de Ana? Ana, ela saiu da sua cidade, ela não poderia gerar filhos, e ela ia ao templo todo o ano, uma vez por ano, e lá naquele local ela chorou aos pés do Senhor, e Deus ouviu a sua oração, e ali, meu irmão, minha irmã, o milagre nasceu, aconteceu, e ela gerou um filho chamado Samuel, que foi um grande profeta, o mesmo profeta que ungiu Davi como rei. Você está entendendo o quanto a casa de Deus ela é um local de milagre, quando você tem boas intenções, quando você tem bom propósito, quando você tem um coração puro. Creia nisso. Você que está afastado, eu recomendo você pensar bem sobre isso. Você que está congregando, não saia da igreja, fique firme no Senhor. Por mais que você tenha sido decepcionado com o ministério, com homens e mulheres, seja qual for, até pastores, quem sabe líderes ou não, eu não sei o que você está passando hoje. Eu quero te dizer que a igreja ainda é um local melhor do mundo, sim. Porque lá está o nome do Senhor, sim. Se as pessoas não estão honrando esse nome, o problema delas. E um dia elas prestarão conta com Deus. Mas você, faça a sua parte. Ore, busque ao Senhor. E faça como o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, irmão. Então, quando chegar o dia de culto, vai com alegria. Faça como os discípulos, que eles iam orar, falar com Deus, eles iam abrir o coração para Deus. Pedro e João, eles foram com oração alegre, e naquele caminho eles nem imaginavam que aquele paralítico ia andar. É isso que Deus faz com aqueles que amam a Ele, que buscam a Ele. Jerusalém para nós pode ser a tua igreja, a casa de Deus. E eu quero aproveitar para você orar por Jerusalém mesmo, Israel, porque a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam, é o versículo 6. Então, vamos orar por Jerusalém, porque sempre essa cidade foi uma cidade de muita batalha, de muita guerra, de muita inveja, devido ao ser um lugar sagrado, onde pisou o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para orar comigo agora, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Pai, em nome do Senhor, Pai, eu quero orar, eu quero agradecer, Senhor, por este momento em Tua presença. Pai, eu contei aqui um pouco do meu resumo de testemunho, Pai, de quanto a Tua igreja é um local bom, sim. Eu pude fazer um velório na Tua casa, mas também pude ver, Pai, um momento de felicidade como o casamento. Deus, a igreja é isso, às vezes é um local que pode ter dias difíceis, de morte, mas também é um local que tem vida. Eu vi isso, experimentei isso, Senhor, mas quem sabe alguém que está me ouvindo agora ainda pensa diferente. Eu não posso convencer ninguém, Senhor. Ao contrário disso, somente o Teu Espírito, Ele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço por aqueles que estão afastados, que retorne à Tua presença, volte à Tua casa, para que se firme os Teus passos em Ti e possam fazer a obra de Deus, fazer missões, porque existem várias cidades como aqui na França, Pai,
aqui na Europa que não tem uma única igreja, Senhor. Levante pastores, levante missionários que possam abrir igrejas, Senhor, fazer missões para ganhar almas para Jesus. É o meu desejo e é a minha oração desse dia, para que o Senhor cure a alma daquele que está aflito e triste com a igreja e com a liderança. Senhor, que dentro dessa oração, que um milagre aconteça. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Eu oro por Jerusalém, que haja paz em Israel, no meio daquela guerra em Ramais, diante daqueles homens terríveis, com ódio no coração. Eu oro para que haja paz e salvação em Israel, Pai, porque tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém. Eu oro pela paz em Jerusalém, por esta cidade que um dia eu sonho poder conhecer, Senhor, porque tua palavra diz que prosperarão aqueles que te amam. Pai, o meu desejo é que haja paz em Jerusalém. Nós amamos Israel, nós somos alegres por esta cidade, porque através dela nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos os feitos e os milagres de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e por essa humilde oração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Que Deus te abençoe com essa humilde oração, com esta breve palavra, que você possa compartilhar com alguém. É muito importante você compartilhar também na sua rede social, no WhatsApp, e também aí você pode me seguir também no Instagram, Facebook, no TikTok. Um abraço, meus irmãos. Fique na paz do Senhor e até o próximo salmo. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.